Olá, bem-vindos ao SompoCast, o seu videocast sobre mercado de seguros e ferramentas para impulsionar crescimento de empresas em tempos econômicos desafiadores. Eu sou Glória Vanik e nesse episódio da segunda temporada do SompoCast, eu converso com Alfredo Lallia Neto, CEO da Sompo, sobre um panorama econômico e de negócios, sobre os desafios para 2025, o balanço de 2024 e ainda as novidades, né, que a Sompo vai trazer para a gente por aí. Alfredo, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, mais Glória. uma vez. Mais uma vez, eu diria que talvez na 30ª temporada eu vou ficar mais confortável, mas já faz bastante tempo, desde o primeiro episódio que a gente fez da primeira temporada, e muito feliz de estar aí encerrando a segunda temporada aí depois de 12 episódios. Muito bom, é um prazer de novo ter você aqui e você fala muito bem. Bom, vamos falar de 2024 primeiro? Um ano de grandes mudanças, né? Econômicas, políticas, tecnológicas. Como é que você avalia os riscos que as empresas enfrentaram agora nesse ano de 2024? De que forma que esses desafios têm impactado nas decisões de quem ocupa ali os cargos de liderança, de alta gestão, os conselhos de administração? Como é que as seguradoras podem ajudar a superar esses desafios? Eu acho que 2024 é um ano, eu dividiria em 3 camadas aí. Primeiro, talvez a camada mais econômica e social, depois entrando um pouco no mercado de seguro e finalmente na Sompo. Mas eu tocaria em 3 pontos que eu acho que impactaram bastante o ambiente de negócio de maneira geral e caindo aí até o mercado de seguro e assunto. Mas o primeiro é a inteligência artificial. A gente vai dizer, não, mas já existe há muito tempo, mas acho que foi um boom, né? Um ano que começou-se a se falar e começou-se a utilizar, né? E acho que um grande desafio para todas as empresas. Segundo, né, a gente sentiu as mudanças climáticas, a gente sentiu, né, o efeito lá em maio, junho, no Rio Grande do Sul. A gente sente e sentiu as queimadas lá em agosto, setembro, né, de toda a região aí do Brasil, quase inteiro. Sim. Então, acho que mudança climática e catástrofe é algo que começou a surgir e a gente ainda não saiu da questão do modelo de trabalho. Eu continuo dizendo que, né, o modelo híbrido está sendo reestudado, está sendo reanalisado. Né, a gente parece há muito tempo que foi a pandemia, porque tem tanta coisa que acontece na economia, mas a gente só saiu há 2 anos da pandemia e estamos reaprendendo a voltar para os escritórios. Então, acho que essas 3 dimensões impactaram muito o mercado de seguros. Na inteligência artificial é algo que pode ajudar muito o mercado a subscrever melhor, a regular sinistro melhor, mas a gente vai ter que aprender a conviver, né, entre o humano e a máquina, e como a indústria vai mudar e as indústrias que a gente atende vão mudar. Segundo, a questão de catástrofe. Eu trabalho no mercado há 30 anos e até janeiro desse ano a gente falava que o mercado de seguro é um mercado que não tem catástrofe. A gente viu que o evento do Rio Grande do Sul foi uma catástrofe, foi uma perda enorme para a sociedade, para o mercado de seguro. Então, é algo novo, né? Depois de 30 anos eu achei que não viveria algo novo no mercado de seguro. E a questão do trabalho remoto, quer dizer, a gente tem sido cada vez mais próximo, cada vez voltando ao escritório, mas respeitando a particularidade de cada colaborador, mas cada empresa está se adaptando de um jeito. Quando a gente vai para a Sompo, né, a gente tem usado muito inteligência artificial, a gente, né, implementou um sistema muito interessante que usa inteligência artificial para fazer subscrição, já implementamos em transporte, já implementando em máquinas e equipamentos, e a ideia é que todo o nosso negócio de subscrição seja feito com esse sistema. Em 2025 a gente pretende implementar em todas as outras linhas de negócio. Deu muita agilidade? Deu mais agilidade, deu liberdade ao humano tomar a decisão, né, sem ter que fazer tanto trabalho operacional. Então a gente conseguiu, né, valorizar o trabalho humano e o trabalho mais repetitivo de copia, cola, procura informação, agilizou muito a nossa ferramenta de inteligência artificial. A questão, né, da catástrofe em si, o Brasil não tinha essa cultura. Então, vou dar um exemplo, né? Eu preciso saber onde estão os nossos riscos. E aí eu falo, ele está na unidade 110 de um prédio. 110 pode ser o 11º andar, pode ser o primeiro andar ou pode ser o térreo, porque um prédio antigo, antigamente era assim. E eu não tenho a informação de piso, né? Porque, né, um risco no 11º andar vai sofrer muito menos enchente do que um risco no térreo ou no primeiro andar. Então, a gente vai precisar
rever a forma que a gente trabalha as nossas informações para mostrar, né, para os resseguradores que cobrem os nossos riscos de catástrofe um quadro melhor. Então, isso a gente tem desenvolvido bastante e na questão da Sompo, a gente continua acreditando que o trabalho híbrido é o melhor trabalho, é a melhor forma de trabalhar e a gente continua com o nosso modelo que sempre teve de 2x3, 2 dias no escritório, 3 fora. 3 dias fora. Mas existe uma pressão, vamos dizer, de várias indústrias sobre se esse é o melhor modelo ou não. A gente vai continuar analisando e vamos tomar a decisão melhor para os nossos colaboradores, para os nossos acionistas, né, e para os nossos clientes. E assim a gente vai definir no futuro se tem que mudar ou não, mas eu diria que para 2025 a gente seguirá nesse 2x3. Eu acredito que cada setor, cada área vai encontrar a melhor forma de lidar, a melhor forma de trabalhar com essa questão do híbrido ou do presencial, né? Porque realmente foi um grande desafio que nós vivemos na pandemia e no pós-pandemia continua sendo um grande desafio para trazer novamente os colaboradores, para esse engajamento das pessoas. Então, eu acredito que cada área vai encontrar o melhor ali para a sua questão, para o seu desenvolvimento, né? Com certeza, ainda teve, né? Pessoas que entraram no mercado de trabalho só no modelo híbrido. Só no híbrido, é verdade. Então, para mim, não, voltar ao escritório é normal, mas quem foi contratado em 2020, 2021, 2022, que só viveu online, isso, é o né? primeiro emprego deles, mas por que eu tenho que ir para o escritório todo dia? Para a gente fica normal, porque não, volte ao pré-2020 e tudo volta ao normal, mas para essas pessoas não vai ser. Então, eu acho que é um grande desafio como é que a gente equaliza bem isso. Bom, depois de 2 temporadas aí de Sompocast, já ficou claro, né? Como entender do negócio de cada cliente é um diferencial importante ali dentro da Sompo, dentro da empresa. Eu gostaria que você explicasse como é que grupos econômicos e os seus respectivos riscos influenciam no tipo de apoio que eles precisam receber, tendo ali em vista o leque amplo de atividades, né? De atendimentos oferecidos pela companhia. Foco no cliente, talvez desde que eu entrei no mercado há 30 anos atrás se fala, mas o que significa foco no cliente para a Sompo? É conhecer cada das indústrias que o cliente atua. Então, a gente fez um projeto de segmentação, né? Uma indústria de construção civil é diferente da indústria alimentícia, que é diferente da indústria de transporte e logística, que é diferente da indústria do agro. Então, a primeira coisa que a gente fez foi dividir, né, as várias atividades econômicas e indústrias que a gente chama e começar a analisar cada uma dessas indústrias e como a gente faz isso, através de pesquisa de mercado, através, né, de pesquisa com o próprio cliente, de conversar com o cliente. Então, a gente tem feito muito isso porque a gente tem certeza que, né, a necessidade de um cliente do agronegócio é muito diferente da necessidade de um cliente da transformação na indústria de construção civil. Então, é fácil de falar, como eu costumo falar, difícil de fazer, porque é uma mudança cultural muito grande na empresa, a gente viver o dia a dia do cliente. Sim, é um foco muito grande que tem que ter ali exatamente no cliente, né? E deixa evidente que esse é um atendimento de segmentação, né? Exatamente, a gente até mudou a estrutura da companhia para isso. Né? A gente criou uma área só de clientes. Geralmente as companhias se dividem em áreas comerciais, que atendem, né, no nosso caso, os corretores de seguro, e às vezes se segmenta o corretor para o corretor pequeno, médio, grande, corretor internacional e tal. Na parte interna da companhia, a gente divide por ramos de atividade, ramo de transporte, ramo de risco de engenharia, ramo de patrimonial, ramo de D&O, E&O. Então, esse é o tradicional das companhias de seguro. A gente criou uma terceira estrutura que olha cliente. A gente colocou pessoas sêniores para ser especialistas no agronegócio. Uma pessoa sênior para ser especialista na indústria de transformação. E aí essa pessoa tem o dever, né, o papel de ajudar o comercial e o que a gente chama, né, o subscritor a entender essa indústria. Ele tem que viver o dia a dia dessa indústria e trazer a necessidade dessa indústria para dentro desse corpo técnico e para dentro desse corpo de atendimento. De novo, fácil de falar, difícil de fazer, mas a gente já tem bons números, né? Tradicionalmente, a gente fala, a medida básica é o quantos produtos eu vendo por cliente. A gente começou com 1.1, o que significa isso? Que de cada 10 clientes, 9 tem só um produto comigo e 1 tem 2 produtos, e a gente já está chegando a 1.2. Então, de cada 5 clientes, eu já tenho um cliente com 2 produtos, e quando eu trabalhei em outras indústrias como a bancária, começava dessa forma e a gente vai,
né, Ampliando. ampliando, entendendo e criando soluções mais amplas para os clientes. Quais são as principais vantagens e como é que a Sompo está se organizando, então, para implementar efetivamente todas essas mudanças que você trouxe para a gente? Primeiro foi contratar pessoas, Uhum. né, que entendem da indústria. Tá. Geralmente, seguradora contrata pessoas da indústria de seguro. De seguros, Mas eu digo, não, eu preciso conhecer do agro, eu tenho que ter alguém que conheça do agro e traga, né, esse conhecimento para dentro das indústrias. É a Então, representatividade. Você tem que ter dentro da empresa pessoas que representem cada uma dessas áreas para poder agregar informação ali dentro, né? Exatamente. É como se eles fossem os grandes fomentadores daquela indústria dentro da Sompo. Uhum. Né? E um dia pode até criar competições entre indústrias, como há competições entre corretores grandes e corretores pequenos, como há competições saudáveis entre os ramos de negócio. Né? O meu sonho é um dia a gente ter, né, competições entre a indústria. Que indústria a gente está fornecendo melhores soluções para os nossos clientes? A indústria do agro, a indústria de transporte e logística, a indústria de construção civil, a indústria de transformação, seja alimentícia, automotiva e assim vai. E no fim das contas é todo mundo beneficiado, né? Essa é a grande ideia. Essa é a ideia. Você falou rapidamente sobre logística e transporte. Eu sei que esse é um setor, essa é uma área de atuação em que a Sompo é líder, né, no mercado, no seguro de transportes de carga, não é isso? O que muda na prática para os clientes que já contam com o seguro de transporte de carga da Sompo e para aqueles que estão considerando entrar, né, e contratar? O que eles podem esperar de diferente? Eu acho que essa é uma história interessante, porque, né, a Sompo é líder em transporte e, logicamente, a gente fala, eu estou prestando um bom serviço para transporte e logística, dado que eu sou líder, né, o mercado assim me reconhece. Uhum. Mas quando a gente foi olhar e fazer as pesquisas, né, desse setor, a gente viu que tinha algumas necessidades do cliente que talvez a gente não atendesse por não, né, entender um pouco da dinâmica do negócio de transporte e logística. Logicamente, o grande risco é transportar a carga, a gente tem toda a solução de transporte de carga, a gente avança no gerenciamento de risco, né? O nosso propósito é dar soluções de seguro de gerenciamento de risco para os nossos clientes, então a gente avança no gerenciamento de risco, mas tinha riscos que as empresas estavam sujeitas que a gente não tinha solução. Dou exemplo, o RC ambiental, a gente não tinha numa responsabilidade civil ambiental, lançamos em 2024, toda transportadora às vezes tem um armazém e a gente não dava cobertura patrimonial para aquele armazém, então Perfeito. A gente fez um produto específico para armazém de transportadora. Então acho que esse é um bom exemplo de que mesmo a gente sendo líder, a gente estava deixando o cliente desassistido em uma das necessidades básicas dele. Sempre tem o que melhorar, né? E aí tem central de monitoramento, né? Tem todo o restante ali que vocês dão de apoio também. Exatamente, quer dizer, a gente sempre, né, quis ajudar a diminuir o risco, seja de roubo, seja de acidente. Treinamento para motorista. Exatamente, fizemos um projeto interessante que é como é que eu, com os dados de aceleração e desaceleração, os dados, né, de condução, que a gente acaba monitorando, muito caminhão, muito focado por conta do roubo, né? Sim, com Como certeza. é que a gente, com inteligência artificial, usa essa informação para levar as empresas e ranquear os motoristas e dizer, parece que esse motorista precisa de mais treinamento que esse, ele precisa de uma reciclagem. Então, é um pouco do que a gente tem feito aí, que não só é a responsabilidade, né, de proteger o risco da carga, mas também a vida dos motoristas e, né, a sociedade de maneira geral. A gente tem alguns episódios, se você ainda não assistiu a todas as temporadas do SompoCast, assista, porque a gente tem uns episódios que falam exatamente sobre isso. Não adianta simplesmente contratar um seguro, né? O que a Sompo faz, ela dá toda uma estrutura, ela faz uma consultoria mostrando, olha, se você melhorar isso, o preço do seu seguro pode diminuir, se você fizer aquilo, a segurança do seu motorista vai aumentar, e isso diminui também os riscos para a empresa, né, Alfredo? Esse é o nosso propósito, né? Quer dizer, quando a gente fala, né, dar soluções de gestão de risco e de seguros, como é que eu evito que perdas aconteçam. Algumas perdas não são evitáveis e o seguro vai cobrir, Sim. Mas eu posso entender um pouco do ambiente de risco da empresa e, com o nosso conhecimento, sugerir ações que podem mitigar ou diminuir a exposição da empresa. Ninguém quer que um sinistro aconteça, mas, né, isso depende muito
do que eu faço antes. Claro, com certeza. Para evitar o sinistro. Não adianta não querer que o ladrão entre se a gente não põe trancar na porta, né? É um pouco disso. Isso. Bom, formato super completo. A gente começou a conversa nesse episódio aqui falando sobre as mudanças no mundo, mudanças econômicas, mudanças climáticas, né? Contexto econômico principalmente. E pelas novidades que você contou até agora, a gente pode dizer que 2024 foi um ano de mudança também dentro da Sompo, né? Qual que é o balanço que você faz agora de 2024? E queria saber também as perspectivas, já que a gente está aí finalzinho de ano, para 2025, não só para a Sompo, mas para o mercado de seguros. Para onde o mercado deve voltar a atenção das empresas com relação ao gerenciamento de risco em 2025? Acho que primeiro dizer que 2024 foi um ano fantástico, e aí eu diria em 4 dimensões, né, na nossa dimensão como apoiar a sociedade. A gente avançou muito na pauta de ESG, nas 3 dimensões, né, tanto no environment, reafirmamos o compromisso de carbono zero, temos uma série de ações nesse sentido. No social, a gente sempre foi muito forte em diversidade e inclusão, então a gente fez ações afirmativas, né, tivemos o primeiro estágio de programa de estágio para profissionais pretos e pardos, né, uma ação afirmativa. Pela primeira vez na história da Sompo, tivemos 2 mulheres sendo promovidas à diretoria executiva, então a gente acredita que avançou bastante na agenda social, vamos dizer, de diversidade, inclusão. E em governança a gente fez uma avaliação do IBGC e descobriu que a Sompo tem, né, um ambiente sólido. Tem 5 categorias, a gente está na 2ª categoria, já temos um plano de ação para subir para a 1ª categoria. Então, acho que a gente, né, como sociedade, avançou muito. Do ponto de vista de acionista, ele está muito feliz, é o melhor resultado da Sompo na história, então a gente, né, entregou para o acionista o melhor resultado da história. Ainda falta um pouquinho para acabar o ano, mas a gente tem certeza que vai entregar o melhor resultado da história. Na questão, né, de clientes, a gente avançou bem na agenda de clientes, a gente tem crescido acima do mercado. A gente vai crescer esse ano entre 25% e 30%, então estamos numa boa fase de crescimento. Se eu comparar com 2021, a companhia dobra de tamanho em 3 anos, então é um crescimento bastante relevante, enorme, acima do mercado em 10, 15 pontos, então a gente tem ocupado um bom espaço, mas eu diria que o grande destaque desse ano é na questão de colaboradores, na questão da nossa gente, que a gente pela primeira vez entrou no ranking da GPTW. Então, é muito orgulho a gente ter conseguido entrar num ranking super concorrido. Foram 175 empresas premiadas de um universo de 5 mil, então, se a gente fosse pensar em vestibular, é um vestibular de 28 candidatos por vaga, e a gente conseguiu uma dessas vagas, que é fruto, né, do como a gente vive nossa cultura e como os nossos colaboradores compram, né, a nossa empresa e compram os nossos valores. Então, eu fiquei super contente, fico contente pelo impacto na sociedade, fico contente pelo impacto nos nossos clientes, fico contente pelo acionista, mas o que me deixa mais contente é saber que a nossa gente trabalha feliz e trabalha engajada, que vai ajudar a ter soluções melhores para os nossos clientes. Mas é o que movimenta, né? Se a gente não tem dentro de uma empresa os colaboradores bem e felizes, isso impacta consequentemente no resultado da produtividade da empresa, né? Além do impacto direto ali entre os colaboradores, tem esse segundo impacto também, que é na produtividade e, consequentemente, financeiro também dentro da empresa. Como é que estão as perspectivas para 2025? Conta pra gente. 2025, acho que a gente tem uma ambição, eu brinco, dado que a gente dobrou nos últimos 3 anos, eu quero dobrar de novo nos próximos 3 anos, mas muito mais do que o número, né, de negócios que a gente faz, é a forma de fazer esses negócios, seja com uso intensivo de inteligência artificial, seja, né, com uma proximidade muito grande com os clientes, corretores, deixando com que as máquinas façam o trabalho repetitivo, mas que a gente esteja mais presente no mercado, a gente esteja mais próximo dos nossos clientes, né? Um dos nossos fortalezas é essa proximidade. Então, eu brinco que é fazer mais do mesmo e melhor, né, mas usando muito, e eu já falei um pouco de inteligência artificial, como é que a gente alavanca muito isso. Eu acho que o mercado todo vai alavancar, não só o mercado de seguro, como todos os mercados. Eu diria que quem conseguir se destacar e correr na frente nessa implementação de inteligência artificial vão ser as empresas que vão vencer de 5 a 10 anos, e lá na Sompo a gente tem colocado bastante ênfase nessa jornada.
Ô Alfredo, para onde deve se voltar a atenção agora das empresas com relação ao gerenciamento de riscos no ano que vem, 2025? Eu acho que a questão do risco catastrófico, do risco climático, é algo que a gente tem que continuar falando, né? Infelizmente, chegou no momento que é difícil retornar, a gente vai ter mais eventos, a gente vai ter mais situações de risco, então acho que nenhuma indústria está longe disso, né? Até quem trabalha nos escritórios, nas Farias Limas da vida, pode ser impactado, se não fisicamente, mas o negócio pode ser impactado por uma cadeia de fornecedor que sofre por, né, não conseguir entregar um produto porque, como o caso do Sul, ficou, né, quase um mês embaixo d'água. Então, acho que esse é uma ótica que todos os empresários têm que entender: a exposição climática, a exposição de risco, e ver quais são os mitigantes e o que precisa mudar do negócio, porque eventos, infelizmente, vão continuar acontecendo. Alfredo, muito obrigada, viu, por uma conversa tão rica em detalhes, com uma visão estratégica tão grande como você tem, e com certeza isso ajuda as empresas, os empresários a terem uma visão agora já para 2025, além desse balanço incrível que você fez de 2024. Não, eu que agradeço, quer dizer, encerramos a segunda temporada e acho que, né, com chave de ouro, de novo, podendo contar, podendo falar um pouco desse ambiente de risco que eu tanto gosto de falar. Então, te agradeço por todo o apoio aí nessas 12 episódios que a gente está completando agora. E olha, se esse é o seu estado de nervoso, né, que ele fala que ele fica nervoso, tenso, imagina quando tá calmo. Obrigada, viu? Mais uma vez, é sempre um prazer. Obrigado, Glória. E eu acredito que ele tenha também aberto a visão, né, de você, empresário, de você que trabalha com gestão de riscos ou que precisa pensar mais no seu negócio, quais são as estratégias que vai traçar para 2025, além de trazer esse cenário de risco bem completo de 2024. Espero que a nossa conversa tenha te ajudado a se preparar melhor para o que vem pela frente. Tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que estão assistindo a gente aqui no Sompocast saem mais preparadas para tomar as decisões estratégicas e proteger os seus negócios contra os desafios que o mercado e o contexto global e local impõem para todos nós. Muito obrigada mais uma vez, Alfredo, por compartilhar o conhecimento, por essa troca valiosa que a gente teve aqui. E para você que acompanhou esse nosso episódio, todas as temporadas, essa segunda temporada do Sompocast, um grande agradecimento, e é muito bom estar aqui junto com vocês também, e a gente se encontra numa próxima.